Bom dia, alunos do primeiro ano do ensino médio, espero que estejam todos bem. Bom, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho, dar uma contextualizada na aula de função exponencial. Vamos falar um pouquinho da história e algumas aplicações que nós temos aí da função exponencial. Esse material ele foi produzido de uma forma colaborativa durante as aulas do EMA 1. Então, vamos lá? Ó, a história é o seguinte. Reza uma lenda, vou ler para vocês essa lenda. Uma lenda bem conhecida sobre a origem do xadrez narra a invenção deste jogo pela Brahmo... Vou começar de novo. Então vamos lá. A história. Olha, vou ler para vocês essa história. Existe uma lenda bem conhecida sobre a origem do xadrez. Narra a invenção deste jogo pelo Brahmana hindu Sisa, cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Na tentativa de distrair e tirar seu amigo rei Belkibi do tédio e da depressão, o soberano entusiasmado e ofereceu a Sisa a chance de ser recompensada com o que ele disse. Diante de tal oferta, o Brahmane pediu ao rei para colocar um grão de trigo no primeiro quadrado. Gente, eu vou começar de novo, desculpa. História. Bom, vou ler essa história para vocês. Uma lenda bem conhecida sobre a origem do xadrez narra a invenção deste jogo pelo Brahmane hindu Sisa cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Na tentativa de distrair e tirar seu amigo rei Belkibi do tédio e da depressão, o soberano entusiasmado e agradecido ofereceu a Sisa a chance de ser recompensado com o que ele quisesse. Diante de tal oferta, o Brahmane pediu ao rei para colocar um grão de trigo no primeiro quadro do tabuleiro, 2 no segundo, 4 no terceiro e assim por diante, dobrando a quantidade do anterior em cada quadrado, até que todas as células estivessem completas do jogo. Bom, exemplificando o que foi que aconteceu. Um amigo do rei foi lá e fez um favor para ele, tirou ele do tédio, tirou ele da depressão, e o rei falou o seguinte: você pode escolher o que você quiser. Então, em alguns lugares fala que, no caso, esse cara ele escolheu o trigo, e em alguns outros lugares fala que ele escolheu o ouro. Então há algumas divergências, até porque, né, gente, se trata de uma história que aconteceu 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, 5.000 anos atrás, né? Então, natural que com o tempo exista alguma distorção dessa história. Mas qual que foi a situação? Eles tinham lá um jogo de tabuleiro, né? E esse tabuleiro deles, é um tabuleiro de 64 partes. No caso, no nosso aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 6. Nosso, ele tem 36 partes, tá? Mas lá no tabuleiro deles, eram de 64 partes. O que foi que o cara pediu como recompensa? Primeiro, ele pediu, no primeiro quadradinho, ele queria 1. No segundo quadradinho, ele queria o dobro do primeiro quadradinho, que é 2. No terceiro quadradinho, ele queria o dobro do quadradinho anterior. Então, o dobro de 2, 4. No próximo quadradinho, ele queria o dobro do anterior, o dobro de... Então, ou seja, matematicamente falando, ele queria a potência de 2, né? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2... E assim por diante, né? Sendo sempre o dobro um do outro. Chegando, no final das contas, no último tabuleiro, no último quadradinho do tabuleiro, que é o quadradinho 64. No caso, a quantidade de trigo ou ouro não se sabe exatamente ao certo. Bom, então quando ele chegou no 2 elevado a 64, ele obteve uma quantidade enorme de ou grãos ou ouro, né? Que o cara pediu, de uma forma que o rei, o poderoso rei, ele não conseguiu pagar. Então, ele chegou especificamente em 18 quintilhões, 446 quatrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 705 milhões, 559.616 grãos de cereais, ou seja, 2 elevado a 64, a nossa potência do último quadradinho. Então, seja lá como for, hoje em dia, nem antigamente, quem que vai ter uma quantidade de cereal dessa, gente? Não tem como pagar, né? Então, é esse o poder de uma função exponencial.
certo? Então, continuando com alguns outros exemplos aí de aplicação de função exponencial, né? Nós temos, por exemplo, que nós podemos analisar o crescimento de uma bactéria. Então, se você tem, por exemplo, uma bactéria em um certo meio, ela duplica a cada hora, né? Ela é o dobro por hora. Então, se inicialmente existem 8 bactérias, no fim de 10 horas, qual vai ser o número de bactérias, né? Então, ou seja, é a mesma proporção do que do rei, da situação do rei lá, né? Ao qual ele vai sempre dobrando a quantidade que você tem interior. Então, ou seja, ele também se comporta como uma potência de 2. Só que essa potência de 2, ela vai evoluir de acordo com 8, né? É essa a referência dele. Então, por isso que a gente tem que multiplicar por 8. Então, 8 bactérias no momento 0, então 2 elevado a 0 é 1, então é igual a 8. Aí no momento 2 vai ser, no primeiro momento, depois da primeira hora, vai ter acontecido a primeira dobra, né? Então, o 2 elevado a 1 vai dar 2, 2 vezes 8, 16, e assim por diante. Então, a bactéria ela se comporta dessa forma, né? Tem um outro site aqui que um de nossos pesquisadores achou. Um outro exemplo aqui que eu achei que um dos nossos pesquisadores achou aqui, ela achou esse site aqui, ó, geniodamatemática.com.br, na parte de função exponencial, ele tem bastante, deu alguns outros exemplos, né, ó, que nem, ó, função exponencial, ele pegou aqui e tem, aqui no gráfico temos o decaimento radioativo do carbono 14, vamos ver qual que é o contexto disso daqui, ó. Na química, por exemplo, a função exponencial aparece no capítulo de radioatividade, nos gráficos de meia-vida de átomos radioativos. Este tipo de exemplo é chamado de crescimento radioativo, né? Então, um carbono 14 tem meia-vida igual a 5.730 anos, e esse termo é chamado de meia-vida, devido ao fato de que a cada 5.730 anos, a massa de amostra desse material radioativo sempre se reduzirá pela metade, né? Então, aqui tem um gráfico aqui da evolução aqui em anos aqui da curva de decaimento de carbono. Um pouco mais adiante, nós temos aqui um outro exemplo que é o juros composto, né? Então, o juros composto, o juros simples, ele se comporta como uma reta, tá vendo? Ó? Que eles têm sempre como base, o juros simples, ele tem sempre como base o mesmo valor, e ele não calcula os juros sobre juros. O juros composto, ele vai acrescentando os outros valores, juros sobre juros, ele acaba tendo um comportamento exponencial. Aqui também, ó, ele também deu um exemplo de evolução de bactéria, ó, também, igual eu coloquei ali na apresentação anteriormente. Até aqui em geografia, né, na geografia tem um crescimento populacional, que ele é muito comum, né, ó. Qualquer população de planta também se comporta assim, população de gente, população de animais, várias populações, ela tem como crescimento exponencial, tá? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. O que é isso, gente? Vamos ler. O gráfico de uma função exponencial permite o estudo de situações que se enquadram em uma curva de crescimento ou decrescimento, sendo possível analisar quantidades relacionadas à curva. Por isso, os psicólogos e educadores utilizam a exponencial a fim de demonstrar as curvas da aprendizagem. Então, olha só, que legal. A curva da aprendizagem também pode ser representada de uma forma exponencial, ó. Então, enfim, o objetivo da aula de hoje era esse, mostrar para vocês qual que é algumas aplicações da função exponencial e também a história e algumas aplicações. Espero que vocês tenham gostado e até breve.